Então, pessoal, sem demorar aí para gente começar, então vamos para a nossa abertura. Lembrando aí a todos os produtores, a todos os nossos parceiros que, infelizmente, a gente continua sem poder fazer um encontro presencial, né? Nós gostaríamos todos de estar reunidos, né? De estar podendo reunir aí os produtores nas diversas áreas da cooperativa, mas infelizmente por questão da pandemia a gente ainda está restrito. Então a forma que a gente acha de se aproximar de vocês, produtores, é a virtual. Né? A gente espera que vocês consigam estar conectados junto com a gente, estar assistindo aí do sofá de casa, né, num descanso do dia que com certeza foi corrido, e que vocês possam aproveitar esse bate-papo, essas pessoas tão especiais que a gente trouxe aí para estar conversando com vocês na noite de hoje. Então, pessoal, a gente vai ter hoje algumas pessoas bem especiais, né? Essa nossa live é em parceria com o Farm, que é uma empresa que quem nos trouxe aí para dentro da cooperativa é a nossa técnica Andressa, que está assistindo aí, né, que fez então essa ponte entre nós. E há algum tempo a gente já vem conversando e vem nesse formato de parceria e está fazendo esse trabalho aí junto aos produtores, que o Felipe vai estar explicando melhor, e vem colhendo bons frutos. Então, a gente gostaria de apresentar isso hoje para vocês. Então, o Felipe Soares de Souza vai estar falando na sequência agora, explicando para vocês um pouquinho do trabalho que é feito na cooperativa, né, que a área técnica disponibiliza aí para todos os produtores. Ele é o que encabeça, então, esse projeto aqui em Carlos Barbosa, e em todas as áreas a gente tem sempre alguém que é o que toma a frente aí do negócio, né, e faz a coisa acontecer. Então, a gente já tem isso em todas as regiões, disponível a todos os produtores, né, e a gente tem os técnicos preparados para estar falando aí sobre esse nosso projeto, né, e está disponibilizando para vocês aí uma maior eficiência produtiva, né, que esses testes vão trazer aí para nós uma maior eficiência produtiva nas propriedades. Então, o Felipe vai estar falando sobre isso. Na sequência, a gente tem, então, o Dr. Marcos Veiga, que a gente agradece de antemão a parceria, sabe, da agenda cheia, né, Marcos? Eu gostaria de ler bem rapidamente aí para vocês o currículo dele, que é extenso, só não tem aqui que o senhor plantou uma árvore, mas eu acredito que já tenha feito isso na vida também. Então, é um currículo admirável. Então, é Marcos Veigas dos Santos, médico veterinário pela USP, concluiu o doutorado em Ciência dos Alimentos pela Universidade de São Paulo em 2001. Em 2006, obteve o título de professor livre docente outorgado pela USP e atualmente é professor titular do Departamento de Nutrição e Produção Animal. Publicou 116 artigos em periódicos científicos e 3 livros publicados. Orientou 26 dissertações de mestrado, 7 orientações de doutorado e supervisionou 4 projetos de pós-doutorado na área de medicina veterinária. Coordenou 22 projetos de pesquisa, é bolsista, produtividade em pesquisa, chefe do Departamento de Nutrição e Produção Animal da USP, coordenador do programa de pós-graduação em Nutrição e Produção Animal entre 2008 e 2012, e coordena o Laboratório de Pesquisa em Qualidade do Leite, QualiLeite. Colunista do portal Milk Point e foi o presidente do Conselho Brasileiro de Qualidade do Leite de 2009 a 2011. É um enorme prazer, Dr. Marcos, ter o senhor com a gente aí. Tenho certeza que vai ser extremamente produtiva, né, a tua conversa, a palestra. Nós, do Departamento Técnico, já tivemos a oportunidade de participar de um evento da Unfarm, onde
O Marcos estava conversando com a gente, e daí veio a ideia de trazer, de cascatear isso diretamente para os produtores, porque a gente sabe que é de suma importância, né? Então, ele vai entrar logo em seguida aí do Felipe falando sobre impacto da mastite sobre a lucratividade da propriedade leiteira e ferramentas de controle. Na sequência, então, a gente vai estar aí com o nosso produtor Augusto Damer, que fez um vídeo muito especial para a gente, contando um pouquinho da história dele, um pouquinho da história da família. Ele é produtor da nossa cooperativa desde 2019, zootecnista, formado na Universidade Federal de Santa Catarina, e passou 6 meses aí na Nova Zelândia, trabalhando aí nas propriedades rurais de lá, então traz aí uma vivência e um aprendizado bem legal também para nós. E na sequência a gente vai estar abrindo então aí para perguntas e respostas, né? Que vocês podem estar enviando aí, pessoal, na sequência para nós, então, os questionamentos, as perguntas através do nosso WhatsApp. Então, o telefone para envio dessas perguntas é 54 99 70 46 290. 54 99 70 46 290. Qualquer dúvida aí, a gente também está à disposição. Bom, sem mais delongas, né? Vamos para a parte interessante aí, que a gente tem bastante coisa para conversar. Eu passo a palavra para o meu colega Felipe. Né? Tá contigo aí, Felipe. Mostra um pouquinho dos resultados da cooperativa. Abrir. Beleza, boa noite, pessoal. Queria já, de antemão, agradecer a todos os produtores, todos os participantes aqui dessa nossa noite, né? Que todo mundo, assim como toda a nossa equipe, trabalhou o dia inteiro na correria normal do nosso dia a dia, que só quem trabalha com produção de leite sabe como é que é, e aí ainda participar desse nosso evento aqui, mas é por um excelente motivo. Como a Raquel falou, sou analista de fomento do Departamento Técnico da Cooperativa. Trabalho bastante com qualidade do leite, e vou apresentar aqui alguns resultados do sistema on-farm, do que a gente já trabalhou de uma forma bem breve, porque o foco principal é a gente aproveitar todo o conhecimento do professor Marcos Veiga aqui, e esse conhecimento aliado à parte prática, que é o que a gente quer trazer para os produtores aqui. Mas todo esse trabalho da parte prática, a gente não pode deixar de lado o esforço que a equipe do departamento técnico faz para levar isso para o produtor. Então, esses resultados que a gente vai apresentar da on-farm aqui, eles são muito maiores do que alguns números que a gente vai trazer, porque o nosso trabalho, ele foca, a parte de saúde do UBRE relacionado a um trabalho maior que a gente está fazendo agora, que desde o início do ano a gente tem um direcionamento bem forte, que é relacionado à eficiência produtiva. Então, toda a equipe hoje, a equipe multidisciplinar do departamento técnico, que tem técnicos agrícolas, técnicos agropecuário, agrônomos, veterinários ou tecnistas, ela está focada em alguns pontos específicos, que é planejamento forrageiro, em produzir alimentos de qualidade para as vacas nos rebanhos dos cooperativados da Santa Clara, melhoramento genético, fazer acasalamento dos rebanhos, pensando naquilo que o produtor necessita, naquilo que o produtor precisa, manejo nutricional e formulação de dietas, para fazer um melhor aproveitamento, para a gente ter vacas excelentes, aí ter uma boa comida para ser oferecida para essas vacas, e fazer o melhor aproveitamento dessa dieta. E também qualidade do leite. E aí, quando a gente fala em qualidade do leite, um dos pontos super importantes da qualidade do leite é o controle de CCS, que é muito associado à produtividade. A gente já sabe que vacas que repetem ou muita mastite clínica ou têm alta CCS, têm uma diminuição significativa em produtividade. E a contagem de células somáticas, ela é um grande indicador de quantos animais ou quantos quartos estão infectados no rebanho. Então, com essas informações, hoje o que a Santa Clara oferece de serviços para o produtor, e muitos desses serviços, eles não têm custo direto para o produtor, vão buscando essa questão de produtividade, são análise de CCS individual,
né, que basta o produtor coletar, que depois vai para o laboratório e tem essa resposta de CCS individual, de vaca por vaca, para a gente fazer um controle efetivo de mastite. Além disso, a gente tem disponível em cada unidade um pulsógrafo e pessoas capacitadas dentro dessas unidades para fazer avaliações estáticas e dinâmicas de máquina de ordenha, um ponto super importante para a saúde do ubre. E, na parceria com o Farm, a gente tem a realização dos cultivos microbiológicos para a identificação dos patógenos causadores de mastite. Como funciona, então, esse serviço do cultivo microbiológico? Hoje, ele está disponível em 9 unidades, buscando atender todos os produtores da Santa Clara. A gente sabe que são mais de 2.900 propriedades que a gente tem hoje, e é um número grande de produtores, mas a gente busca o máximo para que esse serviço esteja disponível para todos esses produtores, né? Então, hoje esse serviço está disponível nas cidades de Estação, Jacutinga, Paim Filho, Tapera, Carlos Barbosa, Veranópolis, Nova Roma do Sul, e Davi Canabarro vai estar disponível a partir da semana que vem. Paraí, faltou Paraí aqui. Paraí também já está disponível esse serviço. Além disso, né, ele não está disponível só nessas cidades, é claro, na região de abrangência dessas cidades que estão os produtores da Santa Clara. Então, bem rapidinho como funciona. O produtor precisa coletar uma amostra de mastite clínica ou subclínica, né? Lembrando que a mastite clínica é aquela onde a vaca tem os sinais clínicos, né? Tem grumo, tem quarto inchado, endurecimento de quarto, ou ainda só mastite subclínica, né? Que a vaca tem só elevação de CCS e não mostra mais outros sinais. Então, essa amostra precisa ser enviada para a unidade de atendimento, né? A gente pede para o produtor baixar o aplicativo do OnFarm, que é onde ele vai poder visualizar essas informações desses cultivos microbiológicos. E nesse aplicativo também fica o histórico de cada animal. Então facilita para quando uma vaca tem um caso de mastite clínica, para a gente saber exatamente se é um caso novo ou se ela está repetindo uma mastite clínica. Se no caso anterior era só CCS alta ou se era pós-parto. Enfim, tem várias informações que vão estar disponíveis ali, inclusive dos tratamentos, das tarefas de como fazer, e depois um relatório de o que está funcionando melhor dentro da propriedade em relação às ações implementadas para controle de mastite. Os diagnósticos, então, eles ficam disponíveis 24 horas após o início da realização do teste. Ou seja, chegou a amostra na unidade onde o teste vai ser realizado, assim que o técnico iniciou o teste, em 24 horas a gente já tem uma resposta para aquela amostra que foi coletada. Depois disso, a gente sempre indica realizar o tratamento da forma mais indicada conforme o diagnóstico. A gente vai ver aqui que, dependendo do diagnóstico, principalmente em diagnósticos negativos, a gente pode diminuir o uso de antibióticos e com uma forma muito assertiva, sabendo exatamente se esse caso é realmente negativo, para poder não precisar utilizar antibióticos, né? Que é o caso de ainda a gente não precisar realizar tratamento nessas vacas, mas sempre frisando, com muita informação, né? A gente não pode sair fazendo isso sem ter dados palpáveis. Então, nesse primeiro trimestre, que a gente vem trabalhando com o OnFarm, né, que desde janeiro desse ano a gente está trabalhando com o sistema todo, o OnFarm, tudo que envolve ele, a gente já tem 496 amostras realizadas, sendo que essas amostras vieram de 74 propriedades. Dessas amostras, a gente teve 127 casos negativos, e a economia gerada desses 127 casos negativos foi de R$ 61.934, tá? Vejam o montante de economia que a gente teve em relação à diminuição de utilização de antibióticos, mas principalmente de leite que não foi descartado, né? E isso feito de uma forma muito assertiva e muito segura, da gente poder dizer realmente, essa vaca aqui a gente pode não utilizar antibióticos, né? E nos demais casos, fazer o tratamento ou fazer a ação específica para aquela vaca conforme o diagnóstico realizado, né? Além disso, a gente deixou de utilizar 762 bisnagas de antibiótico intramamário. Então, isso para nós, como uma empresa que trabalha com leite fluido, com derivados lácteos, é de uma importância enorme, porque a gente começa a reforçar cada vez mais
o trabalho de campo de toda a equipe técnica e começa a fazer cada vez mais com que esse trabalho chegue na mesa do consumidor, na mesa de quem consome todos os produtos Santa Clara. De uma forma bem rápida, apresentar essas informações. Qualquer dúvida, né, para os produtores aí que estão participando e depois para quem quer assistir essa nossa reunião aqui, a nossa equipe está à disposição. Entre em contato com os técnicos que atendem vocês, os técnicos que atendem a região. Esse é meu e-mail, né, então podem enviar e-mail também, ou o telefone que é daqui do Departamento Técnico da região de Carlos Barbosa. Sério, eu tô falando sozinho. Então tá bom. Depois no final tu compartilha teu e-mail. O Felipe foi bom, hein? Ele foi o tempo inteiro aí no gogó, não compartilhou a tela. Mas deu super certo, viu? Ficou muito bom. A gente vai se moldando e adaptando, pessoal. Mas ficou muito bom. Muito obrigada, Felipe. Ainda bem que tá gravado. Então, vamos lá. Professor Marcos Veiga. Agora, então, é com você. Acho que vai ser extremamente interessante e importante aí para todos nós. Impacto da mastite sobre a lucratividade da propriedade leiteira e ferramentas de controle. Primeiro, agora nós estamos com uma tela compartilhada, Lipe. Ouvindo, vamos lá. Deixa eu abrir o... Estamos com o microfone aberto. Palavra com você aí, professor. Muito obrigada. Boa noite, Raquel. Vocês estão me ouvindo? Alô, boa noite. Alô, Raquel, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, professor. Está ouvindo? Sim, eu estou tentando compartilhar aqui a minha tela. Eu não sei se vocês precisam autorizar alguma coisa. Estamos vendo sua tela. Vocês já estão vendo? Só um minutinho que a gente está vendo se compartilhou aí para o público. Tá certo. Só para confirmar, para a gente não ficar falando, como o Felipe falou, né? Às vezes fala imaginando que todos já estão com acesso e ainda não estão. Para mim aqui, aparentemente, parece que está sendo compartilhado, viu? Tá, compartilhou. Beleza, o pessoal já confirmou aqui. Muito bom. Então, primeiramente, Raquel, muito boa noite. Boa noite, Felipe, toda a equipe da Santa Clara, todos os cooperados da Santa Clara, né? Uma satisfação estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco aí da experiência, do aprendizado que a gente teve, Raquel e Felipe, nos últimos anos, sobre um pouco desse trabalho aí que o Felipe mostrou, né, que iniciou agora em janeiro e já tem aí alguns dados que foram apresentados. Eu fiquei muito impressionado que nesse pouco tempo vocês já conseguiram chegar aí num total de 74 propriedades, o que dá uma ideia do potencial e da demanda que os produtores têm de tomar decisões dentro da fazenda, né? Muitas vezes o que a gente tem é que, para tomar as melhores decisões, a gente precisa de informações fora da fazenda. Aí, se essas informações estão próximas, né, seja do ponto de vista de ter facilidade de acesso, né, isso me parece que é um caminho muito positivo. Então, parabéns aí pelo trabalho que o Felipe aí mostrou, né, e que a Santa Clara acreditou e viabilizou isso. Eu acho que é muito importante. O que eu gostaria de falar hoje... Professor, posso lhe interromper só um minuto? Sim. Antes de engrenar aí, tenta compartilhar de novo a tela, por favor, que não está compartilhando para os participantes. Então, vamos lá, vamos tentar novamente. Agora sim, agora sim. Agora tudo certo. Deu? Agora foi. Agora deu certo. Vamos lá. Eu descompartilhei, eu vou tentar fazer novamente. Daí vocês me avisam. Foi? Deu. Agora deu certo. Agora deu certo? É que para mim aqui está aparecendo que está compartilhado. Tá certinho, agora deu. Muito bom. Então, dando sequência, Raquel, eu não sei se vocês ouviram minha fala inicial, só me confirma isso.
Sim, sim, escutamos. Então tá Tudo jóia. direitinho. Então tá jóia. Então, eu gostaria de trazer para vocês aqui um pouco daquilo que nós temos feito em termos de trabalho de pesquisa, em trabalhos de levar informações que nós trabalhamos aqui no nosso grupo de pesquisa de trabalho para as propriedades leiteiras, né? E principalmente acompanhando um pouco desse trabalho que a OnFarm tem feito de levar essas informações para junto das fazendas. Em relação à nossa conversa hoje, eu gostaria de trazer 3 pontos que eu considero muito importantes para que a gente tenha uma ideia melhor de por que muitas vezes ter essas informações dentro da fazenda vai ajudar o produtor. Eu acho que o Felipe trouxe aí de uma forma muito clara alguns resultados iniciais, e daí talvez para isso ficar um pouco mais claro na cabeça dos produtores, de quem está no dia a dia da fazenda, né, é entender por que isso pode ajudar, como que a gente tem trabalhado isso, e principalmente quais são os possíveis resultados. E para isso, primeira coisa que eu gostaria de trazer, como o tema fala um pouco sobre lucratividade, eu queria trazer por que a mastite hoje é uma preocupação de muitas propriedades, principalmente aquelas que estão nessa busca de melhorar a qualidade, né? O Felipe falou sobre a célula somática. Hoje, quais são as ferramentas que nós temos de controle, ou seja, o que nós podemos utilizar no dia a dia que vai nos ajudar a melhorar esse controle? E, finalmente, mostrar aí algumas possíveis usos dessas informações que o Felipe trouxe aí para vocês. Então, qual que seria o nosso enfoque hoje? Primeiro, mostrar por que a mastite, o primeiro item, né? Por que a mastite é, hoje, um assunto que faz muita diferença no dia a dia do produtor e na lucratividade da fazenda leiteira. Hoje, a média de contagem de células somáticas, que é um indicativo, como o Felipe falou, da saúde da glândula mamária, na região sul, de todos os laticínios que tem CIF, né? Inclusive aí a Santa Clara e outros laticínios, só para vocês terem ideia da média, essa média hoje, ela é por volta de 500 mil. Então, esses dados são os dados que são disponíveis aí em 2018, que representam muito próximo àquilo que tem no Brasil. O Brasil, dependendo da região, o estado, tem uma média de célula somática de aproximadamente 500 mil. Como é que nós podemos ver isso? Nós podemos ver isso de que, para ter essa média, nós temos uma série de produtores aqui que estão abaixo de 500 mil, entre 200, 250, até menos de 200 muitas vezes, e nós temos produtores que têm um desafio muito grande e estão tendo um grande prejuízo em razão dessa célula somática. Eu vou mostrar para vocês por quê. Então, talvez o primeiro ponto é, hoje nós temos espaço de melhoria em termos de célula somática, e eu achei muito importante essa iniciativa da Santa Clara disponibilizar essa ferramenta para o produtor. Tem um laboratório aí no Rio Grande do Sul que trabalha isso de uma forma muito boa, né, que é o laboratório de Passo Fundo, e isso, obviamente tem outros laboratórios, né, mas só para ficar aí no laboratório mais conhecido, isso dá um indicativo muito interessante do potencial dessa ferramenta. E daí a pergunta é, Marcos, o que uma alta célula somática pode trazer de problema para uma propriedade? Quais são os custos que isso traz no dia a dia do produtor? Eu vou trazer aqui 4 custos principais, depois eu vou me concentrar num deles que eu acho que vale muito a pena a gente entender melhor. Mas os custos que a mastite traz no dia a dia do produtor são, primeiro, a mastite subclínica. Essa mastite subclínica é aquela mastite que a vaca visualmente está normal, mas ela já está doente. Como é que a gente descobre isso? Não tem jeito de ver pelo olho, tem que ser pela contagem de células somáticas, como foi falada. A estimativa que eu vou mostrar para vocês é que uma vaca com célula somática e com essa média de 500 mil, deixa de produzir de 1 a 3 litros por dia. Então, essa vaca está comendo, ela está gerando custo, só que ela não está retornando em produtividade. Isso representa em torno de 70% dos custos da mastite. Mastite subclínica é disparado o maior custo. O segundo custo é da mastite clínica. Mastite clínica é aquela mastite que
há alteração no leite, o leite tem grumo, o leite tem coágulo, o leite fica amarelo, a vaca incha o quarto úbre, e daí nós temos, essencialmente, a perda do leite com descarte, com resíduo antibiótico e com medicamentos, né? E em alguns casos nós podemos ter também o risco de morte, de descarte dessa vaca. Essa vaca também vai ter um menor desempenho reprodutivo. E para finalizar, nós temos o impacto direto do preço. A célula somática hoje é um indicador usado como balizador de preços, né, em muitos dos conselheiros, em muitas das empresas, e hoje, só para vocês terem ideia, eu acabei de receber uma mudança de tabela que fala que algumas empresas pagam um diferencial que varia de 12 centavos de desconto a 12 centavos de incentivo, que significa aí praticamente 10% do valor do preço final do leite pode estar atrelado à célula somática, o que é um impacto muito grande. A pergunta é, Marcos, de onde vem essa história de que a vaca deixa de produzir leite ou produz menos leite? Eu vou mostrar para vocês aqui um estudo que nós fizemos em 250 fazendas, 32 mil vacas, e foram analisados os dados, 250 mil lactações, 250 mil dados de controle leiteiro. Isso aqui é no Brasil, são dados do Brasil. E daí o que nós vimos? Nós vimos que essas vacas que foram monitoradas mensalmente, com produção de leite e célula somática, qual que era a diferença de produção de leite entre uma vaca com célula somática alta e uma célula somática baixa? Aí, olha só que interessante. Eu vou pegar aqui, ó. Isso aqui seria a perda de produção, então, perda 0 até 4 litros, e aqui a contar célula somática, de 200 até 1 milhão, né? E daí, só para colocar aquele número que a gente viu, que é a média de 500 mil, uma vaca de primeira lactação que tem 500 mil, em relação à vaca abaixo de 200 mil, ela perde 1 litro de leite por dia. Se for de 2 lactações, ela chega a perder 3 litros de leite por dia. O que significa isso? Como a vaca está doente, ela está com a glândula mamária inflamada, ela não consegue produzir a quantidade de leite que uma vaca sadia produz. Então, ela é a vaca menos eficiente, é uma vaca que, em termos produtivos, ela produz menos. Obviamente, ela gera todos os custos, só que ela produz menos. Só para ter uma ideia, então, a gente pode generalizar que na média de célula somática que nós temos hoje, e obviamente tem rebanhos que estão acima, tem rebanhos que estão abaixo, nós estamos falando aí de 1 a 3 quilos por vaca por dia, em razão de célula somática alta. Se a gente colocar os mesmos dados, só que agora em porcentagem, nós vamos estar falando que essas perdas aí de 500 mil células somáticas representam uma perda de 3 a 8%. E daí a pergunta é, Marcos, qual seria uma célula somática que a gente reduziria essas perdas? Célula somática abaixo de 200 mil, esse é um indicador hoje que é usado em praticamente todo o mundo. Para que a gente entenda o impacto disso no dia a dia da fazenda, então isso aqui é em uma vaca doente gera uma perda de 1 a 3 litros, de 3 a 8%. A pergunta é, o que isso gera na fazenda? O que isso gera na lucratividade da propriedade? E daí nós fizemos um outro estudo. Esse estudo é um estudo bem recente, que acabou de ser publicado numa revista científica, e nós vimos o seguinte, qual que era o impacto da mastite sobre o desempenho econômico dos rebanhos leiteiros? E para isso, o que a gente fez? Nós acompanhamos, nós monitoramos os dados de 550 fazendas durante um período de 2015 a 2017, que essas fazendas foram acompanhadas por técnicos que acompanhavam, faziam toda a parte de acompanhamento técnico e também do acompanhamento de custos em 5 regiões de Minas Gerais, que era onde esse programa funcionava, né? E daí, olha só que interessante, nós tivemos aí uma distribuição das fazendas de acordo com a célula somática. Então, nós tínhamos um grupo de fazendas com menos de 200 mil, de 200 a 400, 400 a 500 e assim por diante. Ou seja, essas fazendas tinham uma variação da célula somática e cerca de 60% ficavam dentro dessa média, né, até 500 mil. Então, vocês vejam que tem 40% dessas fazendas que estavam acima de 500 mil, ou seja, estavam com um grau de perda ainda maior do que essa perda que nós levantamos. Só para a gente entender como é que o resultado foi identificado,
eu queria trazer para vocês o seguinte: como é que a gente sabe se uma fazenda está ganhando dinheiro ou não, se ela está sendo lucrativa ou não? Tem vários métodos, mas eu vou mostrar aqui um método que foi usado no estudo, né? Esse método basicamente acompanhou a receita. Receita é aquilo que a fazenda tem de entrada de dinheiro, venda de leite e venda de animais, essencialmente. E a pergunta é, entre a receita e o lucro, ou seja, depois que todos os custos são apurados, nós temos aqui uma série de diferenças. Por exemplo, a gente pode ver só o custo operacional. O que é o custo operacional? É aquilo que a fazenda gasta no dia a dia, de ração, de medicamento, de mão de obra, de energia, de óleo diesel, ou seja, aquilo que desembolsa à medida que você tem que chegar no final do mês e pagar as contas. Se a gente tirar da receita esse custo operacional efetivo, sobra o que a gente chama de margem bruta. Margem bruta, o conceito é aquilo que sobra no final do mês, depois que pagou todas as contas, que são essas contas ligadas com a produção de leite de forma direta. Só que esse não é o lucro, a margem bruta não é o lucro do produtor. Para a gente chegar no lucro, a gente ainda passa pelo custo operacional total, que nada mais é do que, além desse custo operacional efetivo, nós temos que incluir a depreciação do equipamento de ordenha, do trator, da cerca, de todos os equipamentos e o custo da mão de obra. Muitas vezes essa mão de obra é familiar, né? E tem que ter um custo, ela tem que ter algum tipo de valor. Para isso, depois que nós descontamos tudo isso, a gente tem a margem líquida, né? Margem líquida, então, é todos os custos, mais depreciação, mais mão de obra. E, finalmente, o custo total, que inclui tudo, mais o custo do capital, a gente chega no lucro. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que esse estudo acompanhou todos esses custos para mostrar qual que era a margem bruta, qual que é a margem líquida e qual que é o lucro em razão da distribuição de células somáticas. E daí, eu vou mostrar esses dados para vocês, que vai dar uma ideia de qual que é a importância. A célula somática afeta a lucratividade? Afeta a margem bruta? Afeta o custo? O que a célula somática traz de impacto sobre a lucratividade da fazenda? E é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Esses rebanhos, essas fazendas, 543 fazendas, tinham uma média de 80 vacas em lactação. Então, eram rebanhos que aqui para a região sudeste são rebanhos comerciais, né? Produzia aí na faixa de 1.500 litros e com a produção média 17 litros, ou seja, a fazenda que tem uma produção média bastante próxima daquilo que é uma produção comercial aqui e foi acompanhado durante esse período de 4 anos. Como é que foi a produção dessas vacas? Como é que foi a célula somática? Então, os rebanhos foram divididos, né, em faixas, menos de 200 mil, 200 a 400, 400 a 500 e assim por diante. E daí, olha só que interessante. Nós vimos que a célula somática afeta a produção individual da vaca. Mas será que afeta a produção do rebanho? E daí, olha só que interessante. Rebanhos abaixo de 200 mil produziram em média de 20 litros por dia, né, de todas as vacas, enquanto que rebanhos acima de 750 mil produziram 15 litros. Aqui dá uma diferença de aproximadamente 5 litros. Isso indica o seguinte, que mesmo nas médias, a célula somática traz um impacto. Aqui nós temos um grupo de rebanhos bastante grande, então tem uma série de diferenças entre os rebanhos, mas na média, rebanhos com célula somática mais baixa produzem mais leite. E essa foi a célula somática. Variou de 163 mil até mais de 1 milhão, né? Então, à medida que aumentou a célula somática, diminuiu a produção de leite. A pergunta é, Marcos, custa mais produzir um leite com baixa célula somática? O produtor gasta mais? O produtor tem que ter um custo mais alto? E essa é a pergunta que a gente tentou responder pelo custo de produção. O custo de produção dessas fazendas, a gente dividiu no custo de produção do concentrado, da forragem, do medicamento e o custo total. Olha só que interessante, aqui é a contagem célula somática, né, naqueles grupos, e daí, na média, fazendas que tiveram uma contagem célula somática aí de média de 200 mil, gastaram por vaca por ano cerca de R$ 3.150 de concentrado, e isso variou, né, entre a célula somática, e o menor
e a célula somática, os rebanhos de 750 mil, gastaram 2.900. Dá uma diferença aqui de mais ou menos R$250. Essas vacas aqui gastaram mais porque produziram mais leite, comeram mais concentrado. Então, essa foi a razão do custo. Se a gente observar, essa diferença também vai existir, cerca de 250, né, aqui vai dar pouco menos de R$150 de forragem. E olha só que interessante, medicamento praticamente não tem diferença. 319 contra um pouco menos de R$300, ou seja, não é para gastar mais medicamento buscando, por exemplo, produzir leite com célula somática mais baixa. Não é o custo do medicamento. Na verdade, essas vacas que têm célula somática mais baixa, elas precisam de menos medicamento. Esse é o ponto principal. E daí, em termos de custo total, vocês vejam que dá R$8.500 de custo total, nessas fazendas com 200 mil, e 8.160. Nós estamos falando aqui de uma diferença de aproximadamente, dá um pouco próximo de R$400, né? Então, vejam isso, ó, de custo, não é uma diferença tão significativa para ter quase 5 litros a mais de produção de leite, tá certo? Quando a gente pensa na receita, na margem, no lucro, olha só que interessante. Essas vacas que produziram leite nessas fazendas com 200 mil, tiveram a receita, elas geraram por ano nesses rebanhos, em média, cerca de R$9.100, enquanto que essas vacas que produziram menos leite geraram aqui uma receita de R$7.900. Isso aqui dá uma diferença de R$1.200. Então, a diferença de despesa, de custo, é por volta aí de R$400, mas a diferença de receita é muito maior, é de cerca de R$1.200, o que indica que essas vacas aqui são muito mais eficientes do que essa para a geração da receita. Quando a gente pensa na margem líquida, né, aquela margem tirando o custo operacional e as depreciações, cada vaca gerou no final do mês para o produtor, né, isso ao longo de um ano, R$2.270, enquanto que para essas vacas de 750 mil aqui, 1.400, então manteve praticamente a mesma diferença. E uma coisa interessante é que quando a gente for ver o lucro, ou seja, depois de pagar todas as contas, inclusive o custo capital, essas fazendas, ou melhor, aqui a margem bruta, agora a margem líquida e finalmente o lucro, né, em verde. Essas vacas aqui deram a receita, ou melhor dizendo, um lucro, né, final de R$500, enquanto que nessa faixa de 750 mil, houve um prejuízo de R$200. Então, dá uma diferença aqui entre a célula somática menor e a célula somática maior de cerca de R$750 de lucro. O que eu queria trazer para vocês com esses dados é mostrar que fazendas que têm um foco, uma preocupação em produzir leite com menos células somáticas, geralmente são fazendas que produzem mais leite por vaca, de uma forma mais eficiente, e, além disso, essas fazendas vão ter uma maior lucratividade, consequentemente, né? Isso, basicamente, porque as vacas são vacas que são mais eficientes, elas produzem mais leite, porque elas não têm inflamação. Isso é um dos fatores, né? E daí, a gente poderia, provavelmente, se a gente repetir esse estudo em outros lugares, provavelmente a gente vai ter fazendas que têm célula somática baixa, são as fazendas que têm maior lucratividade. E aqui nós temos fazendas pequenas, fazendas grandes, fazendas com média mais alta, média mais baixa, mas vocês vejam que a célula somática é um indicador de lucratividade muito, muito grande. Então, reforçando aí o que o Felipe falou, né? Célula somática é, sem dúvida nenhuma, um importante indicador de lucratividade das fazendas leiteiras. Bom, aí a pergunta é a seguinte, Marcos, se mastite é um problema, mastite é um indicador de lucratividade, mastite reduz a produção da vaca, aumenta o custo, a pergunta é, o que a gente faz? Como é que a gente reduz o problema? Como é que a gente elimina o problema? Então, o primeiro ponto é o seguinte,
não tem como a gente fazer uma única medida e resolver todo o problema da mastite, porque a mastite tem várias causas. Então, a gente tem que fazer uma série de medidas. E essa série de medidas, eu vou trazer para vocês 3 passos principais. Quais são esses passos? Número 1, nós temos que ter uma rotina de monitoramento de como é que está a situação da mastite. E para isso, a gente precisa de 3 informações. Célula somática do tanque, mastite clínica e mastite subclínica. A célula somática do tanque é uma informação que a cooperativa já faz todo mês e manda essa informação para vocês. Então, vocês vão ter lá, olha, célula somática desse mês é 500 mil, 300 mil, 200 mil, às vezes está muito alto. Isso já dá um indicativo se a situação está boa ou não. Acima de 200 mil é indicativo de que a gente tem potencial de melhoria. A mastite clínica é essa mastite que a gente identifica pelo teste da caneca. Então, toda ordenha é recomendado, antes de colocar o equipamento de ordenha na vaca, retirar os primeiros jatos e ver se tem ou não alteração. Se tiver alteração, a recomendação aí, como o Felipe falou, é, se for possível, para a gente fazer o teste que identifica qual é a causa para saber se vale a pena tratar ou não. E, finalmente, a mastite subclínica, o importante é, além do tanque, fazer um teste individual, que é o que vocês, me parece que tem essa disponibilidade, o que talvez é um enorme diferencial, porque a maioria das fazendas não tem essa oportunidade, né, oferecida pela cooperativa. Além disso, depois de identificar quais vacas têm o problema, o importante é definir qual é a causa do problema. Porque mastite é igual a dor de cabeça, ou seja, dor de cabeça pode ter uma série de causas. Mastite seria muito parecido com uma diarreia, com uma doença que a gente não tem uma relação direta entre sintoma e a causa. Por quê? Porque tem várias causas que podem causar mastite. E para a gente identificar a causa, o que a gente precisa de ferramenta é o que a gente chama de cultura microbiológica. Essa cultura aí que o Felipe mostrou os dados. E, finalmente, depois de identificar quais são as causas da mastite, nós podemos identificar, naquela fazenda em particular, qual que é a prioridade. A prioridade dessa fazenda é resolver o problema da mastite clínica? Olha, está tendo muito tratamento, está tendo muito problema ligado com os protocolos de tratamento ou com uma causa específica dessa mastite. Olha, não, o problema aqui é a mastite subclínica, então nós vamos ter que ver onde que essa mastite está se iniciando, como é que ela está sendo transmitida, é contagiosa, é ambiental? E para responder essas perguntas, todas essas tomar decisões, né, que podem ser feitas aí com auxílio de toda a equipe técnica da cooperativa, demanda a informação de qual é a causa. Não é possível a gente, pelo olho, identificar se a vaca tem uma mastite contagiosa, uma mastite ambiental, se é uma mastite por Escherichia coli, se é uma mastite por um Staphylococcus aureus, ou seja, qual a causa da mastite. Ou, às vezes, a mastite está se manifestando, mas nem tem mais bactéria, nem tem mais a causa. É isso que talvez é o ponto principal. E para a gente tentar mostrar um pouco de como é que seria esse uso da mastite clínica, eu vou fazer de uma forma bastante rápida. O que traria de informação, o que traria de benefício saber a causa da mastite? Então, um ponto importante é, por que é importante conhecer as causas da mastite? Eu vou usar o exemplo aqui para mastite clínica. Vocês vão ver que a gente pode usar muito desses conceitos também para mastite subclínica. Mas vamos usar o conceito da mastite clínica, que é uma mastite que o produtor tem que tomar decisão, geralmente, toda vez que a vaca tem alguma alteração. Então, a recomendação é, após retirar os primeiros jatos e ver se tem alguma alteração, o ponto importante é o seguinte, se tiver essa situação, ó, grumo, presença de coágulo, leite alterado, isso é indicativo que essa vaca tem mastite clínica. A pergunta é, o que eu faço com essa vaca? Eu posso, por exemplo, ou eu devo, por exemplo, tratar essa vaca? Vale a pena? É vantajoso? Ou seja, eu estou tomando a melhor decisão para tratar essa vaca? Será que a melhor medida é fazer um tratamento com antibiótico? Ou não? De repente, um tratamento com anti-inflamatório já ajuda. Para tomar essa decisão, não tem como fazer isso somente pelo olho, pelo jeito, pelo tipo de sintoma. Nós temos que ter o auxílio de alguma ferramenta. É mais ou menos como se a gente tivesse que ter
a informação para daí tomar a decisão correta. Se a gente tomar a decisão no escuro, provavelmente a gente tem uma chance de acertar ou de errar. Qual que é essa chance? Eu vou mostrar para vocês. Cerca de 40% até 50% das vacas não precisam ser tratadas de forma imediata, a gente poderia esperar. E se a gente tomar essa decisão, muitas vezes nós estamos jogando fora, nós estamos gastando a mais. Antibiótico, descartando leite e, além de tudo, usando antibiótico de uma forma inadequada, de uma forma não racional, não responsável. Vamos dar uma olhada rapidamente? Para a gente entender por que é tão importante a gente identificar não só visualmente, mas a causa da mastite, queria perguntar para vocês o seguinte: quando a gente vai lá, identifica a vaca com mastite, tira os primeiros jatos e tem na caneca, por exemplo, igual aqui, ó, grumo. A pergunta é, essa vaca está com mastite hoje, mas quando será que essa mastite se iniciou? Essa pergunta é fundamental pelo seguinte: quando a gente vê a mastite, quando ela aparece na nossa frente, de forma geral, essa mastite já iniciou há cerca de 2 semanas. Então, a vaca já tem a doença, só que ela ainda não manifestou. Ela está naquele período em que a vaca está tentando resolver o problema. Se a gente acompanhar a vida da vaca, ó, que no dia 1, né, dia 0, é o dia do diagnóstico, o dia que a gente vê o que acontece antes e o que acontece depois. Se a gente for ver a produção de leite da vaca, essa vaca aqui, ó, foi um estudo que mostra que ela estava com mais ou menos 25 litros de leite. 1 semana antes ela começou a cair, ela atingiu aqui praticamente aí 15, 16, 17 litros de leite, e daí o que acontece? Essa vaca começou a recuperar e ela praticamente voltou nesse caso aqui. O que faz com que essa vaca se recupere ou não? Basicamente o que faz é o tipo da mastite e a capacidade de resposta imune. Tem algumas mastites que a vaca consegue eliminar de forma bem fácil e tem algumas mastites que a vaca não consegue eliminar. Pelo olho a gente não consegue saber. Algumas vezes a vaca é tão eficiente que cerca de 40% dos casos, ou seja, de cada 10 vacas com mastite, 4 casos, a vaca consegue eliminar a doença. Ou seja, nesse dia aqui vai ter grumo, mas já não tem mais a bactéria já foi eliminada. E isso acontece, geralmente, com um tipo específico de bactéria, que é uma bactéria mais fraca, que a gente chama de gram-negativo, de Escherichia coli. E daí, só para a gente entender se a gente trata ou não, a pergunta é, o que faz com que a vaca tenha chance maior ou menor de curar? Bom, aí a gente tem pelo menos 3 fatores. A própria vaca, as características da vaca, né? Idade, histórico, as características da bactéria, ou seja, tem bactéria ou não e qual que é o tipo de bactéria, de contaminação, e finalmente qual que é o tipo de antibiótico. Então, vocês vejam que quando a gente for tratar a vaca, talvez a pergunta é, será que precisa de um antibiótico? Porque muitas vezes nem tem infecção. E muitas vezes essa vaca, ela nem vale a pena tratar, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, para a gente entender um pouco dessas causas da mastite, né? A ideia aqui seria mostrar para vocês o seguinte, da onde saiu essa informação de que 40% das vacas não tem bactéria na mastite? A gente começou um trabalho há cerca de 3 anos atrás, né? Isso aqui foi um trabalho que foi feito aí por um aluno aí que veio do Rio Grande do Sul e nos ajudou muito. Nós trabalhamos com 20 fazendas leiteiras, a gente monitorou essas fazendas durante 1 ano, um total de 4.390 vacas, e a gente catalogou informações de quase 6 mil casos de mastite. O que significa isso? Nós fomos na fazenda e todas as vacas, todos os dias, era feito o teste da caneca, e daí, se tivesse grumo, a gente pedia para o produtor coletar a amostra, e daí a gente levou para o laboratório. Na média, de cada 100 vacas, 11 tiveram mastite clínica. E praticamente 100% dessas vacas foram tratadas, porque na época não tinha essa ferramenta, não tinha essa informação. Só que 60% dos casos eram leves, 34% moderados, ou seja, casos que não precisariam ter um tratamento imediato, que poderia esperar. Só 7% dos casos a gente recomenda o tratamento imediato, porque são aqueles casos
em que a vaca corre o risco de morrer. Para a gente simplificar e contar a história aqui já no final, quais foram as causas da mastite desse estudo? De um total de 4.200 casos que nós conseguimos todos os dados, cerca de 44% a vaca tinha sintoma, tinha alteração, mas não tinha uma determinada bactéria. A vaca era negativa. Não adianta tratar essa vaca porque não tem bactéria, não tem onde o antibiótico agir. Cerca de 56% eram casos positivos, né? Aí sim, parte deles demandaria antibiótico. Só que desses positivos, cerca de 35% eram casos que a gente chama de gram-positivo, que nada mais é que um tipo de bactéria que ela é mais difícil, mais resistente, e daí precisa do antibiótico para ela ser eliminada, enquanto que aquelas bactérias que eu falei que são mais fracas, né, que são as gram-negativas, 14%. Então, se a gente somar 44 mais 14, nós estamos acima de 50% das vacas. A recomendação desse caso é: não adianta tratar com antibiótico, porque o antibiótico vai ter pouca utilidade, pouca serventia. Da onde vem essa história de que essas vacas aqui negativas não precisam ser tratadas? Ou seja, que essa vaca ela vai se recuperar? Tem uma série de estudos, eu vou mostrar alguns para vocês aqui, ó. Esse estudo aqui fez um tratamento em 120 vacas com mastite clínica leve e que não tinham bactéria, ou seja, eram cultura negativa. Uma parte das vacas não foi tratada, não recebeu nada. E outra parte foi tratada com antibiótico intramamário. Vocês vejam que a produção de leite dessa vaca não mudou em nada se ela foi tratada ou não. Ela não ajudou a recuperar a produção de leite. Por outro lado, essas mesmas vacas, quando a gente viu a célula somática, também não mudou nada. Ou seja, tratar ou não tratar não fez nenhuma diferença para essas vacas sem bactéria. Então, por exemplo, a célula somática no dia do diagnóstico, né, é da ordem aqui de 5, 6 milhões de células somáticas. Uma semana, 2 semanas depois, já está num patamar aqui próximo de 200, 250 mil e permanece por isso, por aí pelo menos 3 meses, né? 12 semanas. E esses estudos mostram que não tem diferença de falha de tratamento, de duração, de descarte, ou seja, para esses casos de cultura negativa, nós não ganhamos nada, nós não estamos beneficiando a vaca, nós não estamos beneficiando ninguém se a gente usar o antibiótico. Talvez o anti-inflamatório seja a melhor solução. Só para finalizar, então, para chegar aqui num finalmente, né, e fazer um resumo, o que a gente pode esperar de cura espontânea de acordo com a causa da mastite? Bom, nós podemos esperar que, se for negativo e se for Escherichia coli, nós estamos falando aqui que as vacas têm cura espontânea de 70%, 80%, até 95%. Então, vocês vejam, se a gente somar esses dois tipos aqui, nós estamos falando aí de aproximadamente 50% da mastite. Por isso que de cada 2 vacas com mastite clínica leve, mastite clínica grave tem que ser tratada de forma imediata. É bem possível que uma vaca a gente possa aguardar, a gente possa esperar que essa vaca tenha um tipo de resposta que não dependa do tratamento, a própria vaca consegue recuperar. Enquanto que outras, como a Klebsiella, Streptococcus, Staphylococcus, você vê que já muda, já é muito menor. Aqui a gente poderia dizer que essas que têm uma resposta menor, nós temos que ajudar a vaca, nós temos que usar um antibiótico. Enquanto que essas que a vaca consegue responder bem, o anti-inflamatório talvez seria a melhor saída, a melhor solução. Rapidamente falando, a ferramenta que se usa para identificar a causa hoje o que a gente chama de cultura na fazenda. Então, cultura na fazenda nada mais é do que um teste em que a pessoa coleta a amostra de leite, na verdade pode ser cultura na fazenda ou na cooperativa, né? No caso da Santa Clara, que tem os laboratórios centralizados, essa é outra forma também que pode funcionar muito bem também. Coleta a amostra, leva para o laboratório, um laboratório portátil, né? Coloca a amostra de leite, né? A gente semeia, né? Esse é o termo, a gente passa o leite
no meio de cultura, que em 24 horas vai dizer o seguinte: não tem nenhuma bactéria, ou seja, não cresceu nada. Ou, olha, tem uma bactéria aqui, tem outra aqui, ou seja, a bactéria pela coloração vai mostrar a cara. E daí a gente consegue identificar pelo visual, nesse meio de cultura, qual que é o tipo de bactéria. Ou se não tem bactéria, tá certo? Só para contar rapidamente a história, em 2018, o Christian e o Eduardo são dois ex-alunos, né, que participaram aqui conosco desses estudos, criaram a Farm, que tentou reunir todo o conhecimento, as informações e os materiais que são necessários para que essa ferramenta, essa tecnologia possa ser usada no dia a dia do produtor. Tá certo? Os micro-organismos que podem ser identificados em 24 horas, isso aí toda a equipe técnica tem facilmente, né? Ou seja, todas as bactérias que podem ser identificadas, e recentemente nós publicamos um estudo que mostra que a precisão de identificação ela é em torno de 90% a 95% em relação ao que tem no laboratório, então é uma ferramenta, de forma geral, muito positiva, e os dados mostram, né, isso aqui são dados da OnFarm, que cerca de um total de 88 mil amostras, isso até janeiro, 38% eram negativas, 59% positivas, ou seja, está muito próximo daquele estudo que a gente fez, enquanto que as amostras positivas, né, tinham a parte aí de mais ou menos 1/3 daqueles gram-negativos, das bactérias mais fracas, né, e 2/3 das bactérias gram-positivas, essas bactérias mais complicadas, essas bactérias que precisam de antibiótico. Então, aqui, dá para mostrar que aquilo que a gente identificou nos nossos estudos, né, aqui, é muito próximo daquilo que realmente nós temos observado no dia a dia da produção, quando se usa essas ferramentas na fazenda. Gostaria aqui de finalizar, Raquel e Felipe, agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, dizer que para mim foi uma oportunidade ímpar, né, de poder estar aqui com vocês. Rapidamente aqui eu acho que parou o compartilhamento. Parou, Marcos. Parou? Então só vou passar um último slide aqui, só para mostrar aqui os nossos contatos, né, que daí as pessoas podem verificar aqui. Então, só para fazer um rápido fechamento aqui, o que a gente aprendeu nesses últimos anos aí, que a ferramenta da cultura, essa cultura que a gente pode ser utilizada em 24 horas, ela auxilia muito, tanto na decisão de tratamento, como já foi falado aí, pelo Felipe, pela experiência, como também em decisões relacionadas com a contagem celossomática, principalmente em termos de tratamento de vacas durante a lactação, que a gente sabe que na célula somática só se recomenda um tipo específico de tratamento, segregação das vacas, né, e também para avaliar as vacas na secagem, no pós-parto. Então, essa ferramenta tem sido muito útil e, de forma geral, tem ajudado muito os produtores no controle da mastite. Eu quero deixar aqui os contatos do nosso grupo, né, do Quali Leite, que é nosso laboratório que fica aqui na Universidade de São Paulo, e dizer que é uma satisfação poder contribuir com esses estudos e levar um pouco de informação para quem está no dia a dia da produção de leite. Quem quiser conhecer um pouco mais, nós, junto aí com o gaúcho, professor Luiz Fernando Laranja, temos um livro sobre o controle de mastite. Quem tiver interesse, quiser conhecer um pouco mais, seria uma satisfação poder contribuir aí com o crescimento de todo o nosso setor. Raquel, Felipe, muito obrigado pelo convite e fico à disposição. Muito obrigada, Marcos. Aproveitando aí para comentar com o pessoal que essas palestras aqui, a nossa conversa, a nossa live vai ficar gravada e a gente vai disponibilizar também aí no canal da cooperativa no YouTube. Então, com certeza, essa é a palestra que faz a diferença aí nas propriedades. Muito obrigada mesmo, professor. Obrigado. Então, na sequência, vamos chamar aí, então, o nosso produtor Augusto.
né? A gente vai estar passando um vídeo aí, né, Augusto, falando um pouquinho da propriedade, um pouquinho da tua história, um pouquinho da On-Farm dentro da tua casa aí, né? Como que tu está trabalhando, qual é o diferencial, o que tu está vendo de resultado. Então, eu vou pedir para compartilharem, então, o vídeo que a gente preparou e, na sequência, a gente se encontra todo mundo aí para fazer um bate-papo. Meu nome é Augusto Pianezola Damer, sou associado da Cooperativa Santa Clara desde 2018. A nossa história da nossa família aqui, Pianezola, começou com o leite no ano de 1989. Mas a nossa propriedade originalmente era uma propriedade de gado de corte, principalmente na área de cria, e nós vimos no leite, naquela época, uma oportunidade de manter um funcionário em atividade na nossa propriedade, mas isso durou cerca de 15, 20 anos, até que nós chegamos no momento, nos anos de 2015, 2016, e nós pensávamos se nós ia parar a atividade leiteira, pois nós tínhamos um modelo extensivo, extrativista, e não tinha aquela rentabilidade que imaginava. O leite começou a ficar competitivo e no primeiro momento nós pensávamos se valia a pena prosseguir com o leite e nós chegamos naquela encruzilhada, ou a gente parava ou resolvia investir. No determinado momento, então, que a gente decidiu que nós precisávamos prosseguir com o leite, investir, que a atividade valia a pena, nós optamos por fazer um sistema à base de pasto com suplementação, mas um sistema intensivo a pasto, sendo que as vacas elas ficam circulando de 2 a 3 piquetes de pastagem por dia, com suplementação de silagem, pré-secado e ração no coxo pós-ordenha. Apesar de nós considerarmos a média de litros leite vaca dia interessante, o foco principal do nosso sistema é aumentar a capacidade da terra. Então, é aumentar a quantidade de unidade animal por área e de litros de leite por hectare ano, sendo que o nosso principal objetivo é conseguir atingir 30 mil litros por hectare ano sem irrigação. Então, pessoal, dando continuidade no nosso manejo da propriedade, logo que uma vaca da cria, que ela vem do pré-parto, a gente prioriza a criação da bezerra. Então, os nossos primeiros cuidados são fornecer o colostro o mais rápido possível e a desinfecção do umbigo da bezerra, além de, claro, a identificação dela na baia, para a gente ter o controle da nossa futura vaca em lactação. As bezerras, então, ficam em baias individuais nos primeiros dias de vida, até que elas aprendam a consumir alguma quantidade de concentrado. No momento que elas já começam a consumir concentrado, a gente desloca elas para uma baia de criação coletiva, qual elas são criadas em grupos já. No sistema de criação das bezerras coletivas, elas permanecem nos grupos até atingir cerca de 150 quilos, pois elas são deslocadas para um grupo maior, onde elas vão receber feno, pré-secado e ração, com o intuito de que elas ganhem o peso o mais rápido possível para atingir a maturidade e nós conseguir inseminar elas o quanto antes. Apesar de nossa criação ser um sistema a pasto intensivo, o foco da nossa recria é fazer com que elas ganhem altura e peso o mais rápido possível, possibilitando a inseminação, consequentemente a prenhez, e fazer com que elas sejam mais precocemente vacas. No nosso sistema de pecuária intensiva à base de pasto, uma das vantagens desse sistema é que as vacas, como elas ficam rodando de piquete todo santo dia, elas dificilmente vão se deitar para descansar numa área suja, né? A vaca dentro do piquete ela tem a possibilidade de escolher o local em que ela vai deitar para descansar. Então ela prefere um local seco e isso facilita muito a questão da saúde do ubre. Nossos índices de qualidade do leite hoje são bastante satisfatórios. Nos últimos 6 meses nós permanecemos com a célula somática CCS abaixo de 300 mil,
o CBT sempre na casa dos 8.000 de CBT. Em uma visita do técnico da Santa Clara à nossa propriedade, ele nos comentou a possibilidade da identificação desses agentes causadores de mastite, né? Através de uma parceria com a OnFarm. Desse modo, a gente, a partir do uso da estufa da OnFarm, a gente consegue fazer a cultura da nossa amostra de leite, essa amostra que foi retirada da nossa vaca suspeita de caso clínico de mastite. E a gente, fazendo essa cultura, a gente consegue identificar se nós temos ou não algum agente, alguma bactéria presente no leite. A partir da possibilidade que o técnico nos apresentou de nós identificar a bactéria através da tecnologia da OnFarm, isso nos possibilitou descobrir o que realmente estava acontecendo com as nossas vacas. Ou seja, quais bactérias, ou se havia bactéria dentro do úbere dessas vacas ou não. Essa informação a respeito da ausência ou presença de determinada bactéria é fundamental para a tomada de decisão do produtor. Ou seja, a gente pode decidir se nós vamos realizar algum tratamento ou não, e ao realizar o tratamento nós teremos a possibilidade de escolher o antibiótico mais adequado para atacar aquela determinada bactéria. Atualmente, na nossa propriedade, nós observamos que 43% dos casos deram negativos. Ou seja, a vaca não estava com a presença de bactéria intramamária, não sendo necessária a realização de tratamento com antibiótico. Esse número é bastante expressivo, o que significa que isso nos permite rentabilizar de duas formas. A primeira delas, com a redução do uso de antibióticos, ou seja, gastando menos com o medicamento, e a segunda delas, e principal, que é a redução do descarte de leite, tendo em vista que muitos antibióticos têm uma carência muito elevada, fazendo com que a gente precisa descartar o leite por muitos e muitos dias. Outra forma interessante de nós utilizarmos a tecnologia da OnFarm se remete à terapia da vaca seca. Ou seja, nós vamos coletar uma amostra do leite daquela vaca que nós vamos secar, analisar se tem a presença de alguma bactéria, e a partir dessa análise a gente pode escolher o antibiótico que nós vamos utilizar para a secagem de acordo com a específica bactéria, ou no caso de ausência de bactérias, a gente pode até optar por não utilizar o antibiótico, fazendo uma terapia de vaca seca sem o uso de antibiótico. Outra ferramenta interessante que a OnFarm nos disponibiliza é o aplicativo. Nesse aplicativo ele funciona para nós ter a gerência dos nossos casos de mastite, conseguindo saber qual é o nosso histórico de bactérias presentes na nossa propriedade, presentes individualmente o histórico de cada animal e de cada quarto contaminado com bactéria. Todas essas informações são essenciais para a gestão da propriedade e é mais uma ferramenta auxiliar na tomada de decisão de descarte de animal, bem como seleção de animais para reprodução. Nossa experiência com a OnFarm está sendo extremamente positiva, pois nós estamos conseguindo ter informações que antes nós não tínhamos, estamos conseguindo enxergar quais são as causas de mastite e estamos conseguindo batalhar esta guerra com armas mais eficientes. Legal a história aí, hein, Augusto? Legal, né, Marcos? Um baita de um depoimento, né? A gente fica feliz, assim, em ver essa tecnologia no campo e trazendo qualidade no leite, pensando num consumidor final, aumentando a rentabilidade da fazenda, né? Então, esse é o nosso foco aí como departamento técnico e que bom quando a gente consegue obter esses resultados aí. Parabéns, Augusto. É um prazer te ter junto aqui conosco, viu? Raquel, na verdade, a força da história do Augusto é muito mais importante do que qualquer estudo, né? Porque mostra que no dia a dia está sendo útil para a pessoa tomar decisões, melhorar. Então, assim, essa percepção que, para mim, eu acho que é o maior retorno que a gente pode ter aí do trabalho.
Isso aí. Eu até anotei aqui alguns pontos que ele fala ali no vídeo, né? E ia deixar isso para o final, mas aproveitando, é muito legal quando ele fala assim: eu estou gastando menos com antibiótico. Eu tô descartando menos leite, né? Eu tô tendo uma rentabilidade maior, eu tô enxergando a minha propriedade como um todo para tomar as decisões mais assertivas, né? Então, é isso, assim, é tu enxergar a tua propriedade de fato como ela está, saber onde ela está e aonde você quer chegar, né? Então, com certeza, teu depoimento aí vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Muito obrigada. Uma coisa muito interessante, Raquel, que acho que o principal motivo de fazer o diagnóstico da bactéria era a questão de saber exatamente o que estava acontecendo, era mais a curiosidade do que até pensar na parte econômica, né? Assim como no nosso sistema a pasto a gente tem ocasionalmente situações com carrapato e a gente já vem fazendo há uns 2 anos o biocarrapaticitograma para saber qual medicamento tratar os animais e qualquer resistência, a gente antes não sabia quais eram as causas da mastite. E agora, acho que a curiosidade foi o principal fator que me levou a querer fazer o diagnóstico na propriedade, enfim. Muito legal. Bom. Pessoal, deixa eu passar algumas perguntas que chegaram aqui para nós. Então, aproveitando, Augusto, eu tenho uma pergunta aqui para ti, que é: o que foi visto nas propriedades da Nova Zelândia que foi aplicado na sua propriedade? Olha, acho que o principal é tentar o foco na produtividade por área e não tanto por animal. Mas já pegando um pouco no gancho da qualidade do leite, né? A gente sabe que eles têm os índices produtivos, assim, de CCS, até a questão dos sólidos no leite muito elevado, né? E eles não têm medo de descartar animal, né? Chega um determinado momento, eles vê a incidência no sistema deles com vacas com menores produções de mastite é menor, mas o principal é que quando acontece o caso e vai ver que aquela vaca, por exemplo, tem alguma bactéria ou dificuldade de tratamento, eles mandam embora, parte para frente, na próxima leva de novilhas se repõe. E isso é uma questão que nós estamos começando, nós, apesar de ser uma fazenda que estamos tentando expandir, então precisa uma entrada de animais e tentar ter um descarte baixo, né, para aumentar o número de vacas em lactação, a gente percebe que tem alguns indivíduos que a única saída é o descarte, né? Então, o controle leiteiro individual é uma ferramenta muito importante de se fazer ao mesmo tempo que a gente tem o diagnóstico da bactéria, né? E para a gente ter essa CCS baixa e aumentar essa rentabilidade, tem que fazer que nem os neozelandeses, não tem que ter dó de descartar quando for a vez. Tá certo, muito bom. Lá a vaca trabalha para o produtor, né? Não é o produtor que trabalha para a vaca. Esse é o ditado deles, né? Uhum. Marcos, professor, tem algum risco para a vaca aguardar o resultado da placa para iniciar ou não o tratamento? Essa é uma excelente pergunta, Raquel. E quando a gente começou, na verdade, talvez a vantagem que nós tivemos foi que a gente teve primeiro um estudo, aprendeu, para depois começar a falar, né? Antes de fazer, eu também tinha um enorme medo, uma enorme restrição. Puxa, mas eu estou vendo a vaca doente, não vou fazer nada, né? Dá aquela impressão de que você está negligenciando. E, na verdade, como o Augusto falou, tendo segurança, tendo a base do resultado, e a vaca não piora, não tem nenhum tipo de alteração do sintoma, né? É perfeitamente possível, tem vários estudos que mostram que não piora o leite, não piora a célula somática, não piora o descarte, ou seja, a vaca consegue manter 24 horas para daí tomar essa decisão. Precisa tratar, não precisa tratar, dependendo da bactéria. Então, hoje, eu diria que sim, é bem seguro. Agora,
Talvez um ponto importante, Raquel, é que muitos produtores vão ter essa insegurança. E daí eu acho que o ponto importante é a pessoa talvez primeiro, como o Augusto falou assim, primeiro tenha curiosidade, quantas são as vacas, quais são as bactérias, quais são as possibilidades que poderiam ser feitas, para depois ele dar um segundo passo, que é tentar um tratamento diferente, né? Provavelmente é uma vaca que ele vai ter muito mais segurança, que é uma vaca que já vai estar num estágio mais avançado de lactação, enfim. Mas depois que ele passar 1 ou 2 vacas, ele vê que não aconteceu nada, não morreu nenhuma vaca, não tem nenhum problema, não traz nenhum tipo de risco, desde que a vaca não tenha aquela mastite grave. Certo. Acho que bem entendido. Muito obrigada. Felipe, qual o nome do aplicativo para visualizar os testes de CCS e se tem algum custo ao produtor? Pode, eu fecho o meu aqui. Beleza. Então, na verdade, o aplicativo, a utilização do aplicativo, ele não tem um custo para o produtor, né? O trabalho que se tem, todo esse projeto que a gente tem junto com o Farm, envolve as placas cromogênicas que nos dão essa resposta em 24 horas e também o aplicativo, que ele auxilia tanto a pessoa que faz o diagnóstico, né, uma ponta aqui, quem faz o diagnóstico, e também a outra ponta, que é o produtor, que vai ver esses diagnósticos e as indicações do que se fazer com o animal depois da realização do diagnóstico. Então, quando o produtor enviar a amostra, a gente sempre vai pedir para enviar junto um número de contato de telefone, né, e o nome completo. Com isso, nós técnicos, vamos criar o usuário e senha para o produtor, e aí a gente já, geralmente, envia o link para baixar o aplicativo, que o nome do aplicativo nas lojas aí, nas lojas virtuais está OnFarm, OnFarm BR, acho que é o nome do aplicativo, né, professor? Então... .com.br, OnFarm App. Isso aí é fácil, isso eu acho que não é complicado não, viu? Digitando OnFarm na procura lá, é o primeiro aplicativo que vai aparecer, mas geralmente a gente já envia direto o link para baixar o aplicativo, e fica mais fácil, e também junto o usuário e senha para o produtor. E aí, a partir disso, é só começar a utilizar, vai ficar um registro das vacas ali, novas amostras que forem enviadas também, vai ficar tudo registrado ali, assim como o histórico de uma mesma vaca. A gente vai poder ter informações de amostras do mesmo animal, mais amostras, para a gente poder fazer esse monitoramento aí. Beleza. Obrigada, Felipe. Pessoal, mais uma pergunta aqui que os meninos selecionaram, que a gente está no nosso limite de tempo aqui. Professor Marcos, de que forma a prevenção usando a OnFarm com as vacinas para mastite ajudaria na redução do uso de antibiótico e no lucro das fazendas? Raquel, eu acho o seguinte, a OnFarm pode dizer se a fazenda tem ou não uma determinada bactéria que a vacina poderia ser interessante. Por exemplo, hoje a gente tem vacinas contra Escherichia coli, contra Staphylococcus aureus, talvez são as 2 vacinas mais conhecidas em termos mundiais. Então, se a fazenda tiver casos de mastite que sejam causados por esse agente, muitas vezes pode ser interessante, sim. Então, eu acho que, número 1, se a fazenda tiver informação, fica muito mais fácil ela dizer assim, essa ferramenta pode ajudar a fazenda ou não. Talvez o caso mais evidente são aqueles casos de mastite em que tem um sintoma grave, né? A vaca incha o ubre, muitas vezes a vaca não come, a vaca tem febre, ou seja, isso é um indicativo
de que a vaca tem essa mastite grave. Se for causada pela Escherichia coli, ou seja, um tipo de bactéria bem específico, é um indicativo de que vacinar a vaca vai melhorar a resposta dela e provavelmente a gente vai conseguir salvar muitas vacas que teriam, por exemplo, risco de morrer. E daí, consequentemente, menos mastite, menos uso de antibiótico. Eu acho que esse seria o raciocínio, Raquel. Entendido. Acho que ficou bem claro. Então tá bom. Pessoal, o nosso horário, ele é até as 9h30, a gente está aí 9h28. Quase um milagre, né? A gente conseguiu terminar bem certinho aí no horário, a gente nem tinha ensaiado, né? O nosso ensaio não deu certo, né, pessoal? Mas no final, acho que foi bem satisfatório aí a nossa live, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos. Marcos, muito obrigada, é um prazer, assim, com certeza tu é uma pessoa incrível na cadeia do leite aí, então é um momento incrível poder te ter junto conosco e compartilhando conhecimento. On Farm, aí o nosso muito obrigada, foi um desafio que a gente teve, né, juntos, que a gente assumiu juntos, e eu tenho certeza que a gente está só no início, que a gente tem uma longa estrada aí para trilhar e que a gente vai ter bons frutos dessa parceria. Augusto, muito obrigada de coração, foi um prazer te conhecer, né, conhecer aí a casa de vocês, a tua família, né, um pouco da tua história, e agradecer o compartilhar aí das tuas experiências, a paciência com nós, né, Augusto, de passar a tarde aí gravando vídeo e não dava certo e fazia de novo, né, no final o Felipe ele teve até que nos mandar, né, de novo filmagens, que a gente não é muito bom, viu, nisso, a gente não é do marketing, mas a gente se superou, a gente fez uma live, né? Agora, nossa, então, acho que a gente está no caminho, a gente vai melhorando aí com o passar dos anos. Eu que agradeço a oportunidade, sempre que precisar, estou à disposição da cooperativa. Muito obrigada mesmo. Felipe, muito obrigada. Obrigada sempre pela parceria. Meu agradecimento aqui a todo o departamento técnico da cooperativa. Assim, eu tenho a alegria de ter uma equipe muito focada e muito dedicada e que com certeza está preparada para fazer a diferença nos produtores, na casa dos produtores. Então, eu tenho orgulho dessa turma e sempre digo para os produtores, usem e abusem deles, porque eu tenho certeza que eles podem fazer a diferença. Né? Basta vocês acreditarem na gente, dar um espacinho para a gente poder trabalhar. Né? Eu sei que a gurizada vai lá e fala uma vez, fala duas, fala 13, fala 10 se precisar. Então, assim, a equipe está muito focada e muito preparada. Qualquer dúvida, procurem o departamento técnico que a gente está à disposição de vocês. É uma alegria poder estar junto com vocês aí nessa trajetória. Muito obrigada, pessoal. Queria agradecer, Raquel, toda a equipe da Santa Clara, parabenizar o Augusto pelo trabalho e dizer que foi uma satisfação poder contribuir aí com o sucesso do evento. Muito obrigado. Saúde para todos. Posso só contar uma história engraçada para o Marcos aí? Em 2019, eu errei a data do Interleite em Chapecó, cheguei um dia antes. E coincidentemente, eu cheguei um dia antes lá e, o que eu vou fazer em Chapecó? E eu descobri que tinha um evento da On Farm sobre o evento de mastite, desde aquela época que eu conhecia a On Farm. E aí eu já pensei, algum dia eu vou ter isso na propriedade. Ainda era bem recente, né? E olha só, 2 anos depois estamos aqui na mesma live. Que legal, muito bom. Essa história aí foi boa. Vou contar depois lá para a turma lá da On Farm, falar assim, olha, valeu aquele esforço lá do evento de Chapecó. Acho que foi um dos primeiros, assim, ninguém nem sabia direito, estava começando, ainda estava dando os primeiros passos, Augusto. Foi bastante surpreendente. Eu fiquei curioso desde aquela época. Estou desde lá sem saber. Agora, desse ano, já estamos sabendo as bactérias que tem nas vacas. Maravilha. Um abraço para todos vocês, viu? Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite.